vamos nessa, vamos falar agora da imunidade religiosa, também conhecida como imunidade dos templos de qualquer culto. A Constituição Federal, no artigo 150, inciso 6, a linha B, dispõe que é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios, né, cobrar impostos dos templos de qualquer culto. É a famosa imunidade religiosa. Okay? E aí o que se discute aqui? O que são templos de qualquer culto? Aproveito para convidar vocês a assistir de forma totalmente gratuita as minhas palestras, na parte de palestras do IOB. Temos lá 3 palestras, uma sobre ICMS e 2 sobre jurisprudências atuais do STF. Então, preste atenção naquelas palestras que tem lá uma jurisprudência que eu vou falar aqui agora, que é a questão referente aos templos maçônicos. Segundo o STF, segundo o relator ministro Ricardo Lewandowski, que redigiu o acórdão, a imunidade religiosa abrange os templos maçônicos, os chamados templos maçônicos? Vamos ver daqui a pouco se isso é considerado culto religioso. Se ligue nisso aí e assista às palestras também. São palestras que vão ser úteis para vocês no dia da prova. Palestras gratuitas lá do IOB. Beleza? Mas vamos aqui ao a nossa imunidade religiosa. Vamos falar daqui a pouco dos templos maçônicos. Perceba, igualmente denominada de imunidade religiosa, está prevista no artigo 150, inciso 6, letra B, e deve ser combinada a sua interpretação com o parágrafo 4º do artigo 150, alcançando os impostos sobre patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas. Veja, o fundamento dessa imunidade. O fundamento dessa imunidade é um direito fundamental previsto no artigo 5º. Veja que ela tem fundamento no artigo 5º, inciso 6, da nossa Carta da República, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Perceba que a imunidade dos templos de qualquer culto tem base na preservação da liberdade religiosa. Eis que o texto constitucional garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, de acordo com o artigo 5º, inciso 6. Vamos aprofundar isso um pouco? Veja que o nosso Estado brasileiro, segundo a nossa Constituição, ele é laico. Não defende, apesar da maioria da população ser católica, a Constituição impõe que o Estado não pode defender uma religião específica. E veja que a tributação é uma forma de controle do poder estatal. Imaginem vocês se o Estado escolhesse uma determinada religião e começasse a tributar exacerbadamente outras religiões. É claro que o que ia acontecer era aquela que não fosse tributada iria o quê? Se expandir com maior facilidade. Já aquelas que estavam sofrendo com a tributação exagerada, exacerbada, iriam ficar cada vez mais restringidas, cada vez mais limitadas. Por isso, no Brasil, existe a imunidade religiosa. Ou seja, evitar que o Estado, isso é importante, interfira na opção religiosa da pessoa. A pessoa pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser, por exemplo, testemunha de Jeová, pode ser da igreja, do chá, pode ser de qualquer tipo ali, desde que haja um culto religioso. Existem diversas religiões e cada sujeito, meu amigo e minha amiga, tem um direito de escolher a sua religião. Cada sujeito tem as suas particularidades. E enquanto ele está feliz consigo mesmo, pode ser qualquer religião. Garanto a você que as religiões, elas, certamente
aumentam a autoestima do particular. Claro que algumas exageram, mas aí cabe ao particular, de acordo com a sua liberdade, escolher. Eu vi, por exemplo, uma religião que eu estava vendo no Instagram, né? Quem quiser me acompanhar lá no Instagram é Edivaldo Nilo, com D mudo. Veja, uma religião que eu vi no Instagram agora há pouco. Estava ali, né? E no Instagram, o cara, né, um lutador de MMA, né, grande lutador de MMA, Ronaldo Jacaré, veio o pastor e deu-lhe um caldo. Tinha tipo quase uma piscina na frente do palco da igreja. E aí o pastor lá, né, pregando e falou: você está abençoado e tome-lhe um caldo no rapaz. Se ele não fosse atleta de MMA, rapaz, ia morrer afogado. E aí, me desculpe, né, eu não sou contra essa religião, mas foi engraçado porque ele deu um caldo no cara, o cara puxando o ar quando levantou. E aí, de Jesus, ele bença Jesus Cristo. Quase morrendo afogado. Cada um com seu cada um com as suas liturgias, né? Mas o Estado não pode interferir nessa religião, não pode interferir na liberdade da pessoa escolher. E por isso temos a nossa querida imunidade religiosa. Ok? Vamos na sequência aí. Veja que nesse contexto o Brasil é um Estado laico, pois não há uma religião oficial. E a imunidade deve abranger qualquer culto religioso, atingindo, portanto, todas as religiões. Mas aqui é fundamental que seja a religião. Então o Supremo recentemente decidiu que os templos maçônicos não têm imunidade. Repito, a maçonaria não é abarcada pela imunidade religiosa. Uma vez que o ministro Ricardo Lewandowski afirmou, e foi acompanhado pela grande maioria do plenário, que ali o que se defende é uma ideia. Não se prega ali uma religião, mas sim uma ideia. Então, preste atenção que a maçonaria não possui imunidade religiosa. Isso provavelmente será questão de sua prova. Templos maçônicos não possuem imunidade religiosa. Por quê? Qual o fundamento? O CSTF disse. Porque ali há a defesa de uma ideia. Há o culto a uma ideia. Mas não há um culto ali religioso. Ok? Veja aí que a imunidade tributária religiosa também proíbe o IPTU sobre imóveis de propriedade dos templos que se encontram alugados. Esse que deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas. Então perceba, isso é questão constante de concurso, essa questão do aluguel dos imóveis de propriedade, né, das igrejas, acarretando, às vezes, distorções. Vamos ser sinceros, eu e você aqui, vamos ser sinceros. Existem igrejas, hoje, que são centros imobiliários celestiais. Tem uma igreja aí determinada que é dona de praticamente todas as terras do Mato Grosso. Exagero também. O Estado tem que, nesse sentido aí, né, verificar que aquele patrimônio ali não está sendo para as finalidades essenciais da religião. Mas, enfim, o que é que o Supremo diz? Se os aluguéis forem revestidos para as finalidades essenciais, tem imunidade. Mas é bom prestar atenção. E lá no Distrito Federal estamos atentos a isso. Não devemos cultuar imobiliárias celestiais, né? Até porque aí está se permitindo uma ilegalidade de uma religião em detrimento da outra. Se verificar que aquele patrimônio imobiliário, na verdade, está sendo utilizado para ocultar patrimônio de padre, de pastor, o Estado pode tentar demonstrar o desvio de finalidade. Então, se ele consegue demonstrar o desvio de finalidade, aí tudo bem. Mas se ele não consegue demonstrar, né, e a igreja consegue comprovar que está, sim, utilizando para suas finalidades essenciais, os aluguéis são aí imunes.
né? E o IPTU também não pode ser cobrado. Veja que o STF entende uma jurisprudência importante que os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso estão abrangidos pela imunidade religiosa, com a impossibilidade da incidência do IPTU em relação a eles. Ou seja, aquelas entidades religiosas que possuem cemitérios, né? Esses cemitérios são extensões da igreja, o Supremo considerou como imune, né? Porque não deixa de determinados cemitérios serem formas de cultuar, né? Serem formas de pregar a religião, o culto religioso, e por isso o Supremo, nesse caso, em que o cemitério é a extensão do culto religioso, entende que é imune. Foi a decisão importante do ministro Eros Grau, que foi relator do acórdão nesse sentido. Ok? Vamos ver aí algumas questões de concurso sobre o tema. Questão aí de delegado do Rio Grande do Norte, considerando errada a seguinte alternativa. Os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso não estão abrangidos pela imunidade tributária prevista na Constituição, uma vez que as normas que tratam de renúncia fiscal devem ser interpretadas restritivamente. É falso, é incorreto, é errado. Você acabou de ver que o Supremo tem jurisprudência em sentido contrário, ou seja, que os cemitérios que consubstanciam extensões religiosas, né, extensão do culto religioso, é imune. Perceba o seguinte também sobre a imunidade religiosa. Isso é importante você saber. A imunidade religiosa, ela é considerada uma imunidade subjetiva, né? Ela abrange, na verdade, os templos de qualquer culto. Ela abrange, e isso é fundamental que você entenda, de acordo com a Constituição, a pessoa jurídica em si daquela entidade que representa a igreja. Ela não abrange o particular em si. Não é? Não abrange o particular. Aquilo que está tendo proteção constitucional, tendo uma limitação constitucional ao poder de tributar, é referente à entidade religiosa. E não o particular que prega na igreja, né? Não é aquele particular que é protegido, não é o pastor, não é o padre. Ok? Não é. Não é também o que já foi cobrado em concurso, né? Aquele que segue a religião, que é imune. Isso já foi cobrado em concurso. Ou seja, o fiel. Não é o fiel, não é o padre, não é o pastor. E sim, quem tem imunidade aqui é a entidade que representa a igreja. Ok? Então não é a pessoa física em si, mas sim aquela entidade, pessoa jurídica que representa a igreja. Beleza? Isso é importante que você entenda e leve no dia da prova. Ok? Sempre lembrando que a última decisão do Supremo foi no sentido de que os templos maçônicos não têm imunidade religiosa. Um abraço.